Boa tarde, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, nós sabemos que Deus é um Deus de revelação. É um Deus bom. É um Deus misericordioso. E Ele revela os seus segredos para os seus, para aqueles que obedecem Ele. Gente, aconteceram muitas coisas nestas eleições. O mote da campanha de Bolsonaro era Deus, pátria e família. Só que isto eles diziam, mas viviam o contrário de tudo isso. Durante o inteirinho desses 4 anos de governo de Bolsonaro, o que reinou foi calúnia, difamação, mortes, derramamento de sangue e mentiras. A mentira reinou neste governo. E eles diziam estas coisas, mentiam e mentiam em nome de Deus. Oravam, consagravam-se, convidava as pessoas para se consagrar com ele, em prol dele. E muitos idiotas religiosos passaram a adorar Bolsonaro. Aí a coisa começa a pegar, porque Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. E aí se vem um pretensioso como Bolsonaro, um ignorante que não sabe nem ler um versículo bíblico, se apresentar com a pretensão de querer ser um enviado do Senhor, aí fica difícil. Gente, mas no interim da campanha, faltando mais ou menos 15 dias para o primeiro turno, as igrejas evangélicas entraram numa campanha de oração, numa consagração geral, fecharam as portas, consagraram-se, jejuaram em pró da eleição de Bolsonaro. Enquanto isso, fora da igreja, o festival de fake news, de mentiras, e eles fizeram chegar aos 4 cantos deste país que Lula era servo de Satanás, tinha se consagrado a Zé Pilintra, sabe? E todo mundo, chegou em todas as igrejas, em todos os cantos deste país. E os desavisados diziam, não voto em Lula, porque Lula fez pacto com o diabo. Gente, e agora? Para explicar a estas pessoas que isso era mentira de Bolsonaro e da sua família do mal. Foi muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. E eles faziam tudo isso e ainda diziam que tinham Deus no coração. Quer dizer, não acreditando que Deus não se deixa escarnecer. Aí eles ficaram à vontade para escarnecer à vontade. E aí o tempo foi passando e a contradição começou a crescer. Sabe, as orações dele, creio eu, que não chegava até o telhado. Mas o pior de tudo, gente, foi o silêncio de Deus para com estes pastores bolsonaristas. Geralmente quando você se consagra a Deus, busca a Deus, Deus responde a sua oração. Deus brada dos céus e responde a sua oração. E eles viveram o silêncio. Eles tanto não acreditavam em Deus que continuaram mentindo, acreditavam mais nas suas mentiras, no poder das fake news, do que mesmo na misericórdia e grandeza de Deus. Continuaram mentindo, achando assim que levariam vantagem. Assim como nas eleições de 2018, eles ganharam com mentiras, eles achavam que agora em 2022, eles também levariam com a mesma mentira. Só que
eles não esperavam contar com o presidente Lula. Ganhar do presidente Lula, aí é que é o problema. É difícil. Porque eles diziam que Lula fez pacto com o diabo, mas não provavam. E Lula diz que sabia o Deus que ele servia. E falou também aos 4 cantos deste país e convenceu a muitos. Muitos se levantaram e pediram a Deus que as bravatas de Bolsonaro e as bravatas dos apostatas da fé, como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, José Wellington Bezerra da Costa, Marcos Feliciano e outras bestas humanas, sabe? Chegaram até Deus. Deus pesou na balança fiel. E eles foram encontrados em falta, em falha. É tanto assim que a Michele Bolsonaro disse que na véspera do segundo turno, no sábado, Deus falou com ela. E disse para ela que o marido dela não ganharia as eleições, porque ele queria ganhar as eleições não para fazer o bem, mas para pousar para a fotografia, para jogar na cara do presidente Lula a vitória dele e exibir a derrota de Lula como se exibe um troféu. Disse Michele Bolsonaro. Está entendendo, gente? O motivo pelo qual Bolsonaro não ganhou, porque ele dizia que tinha Deus no coração. Ele nunca teve Deus no coração. Ele nunca serviu ao Senhor. E estes pastores bandidos que estiveram com Bolsonaro, viram que Deus não se deixa escarnecer e deu assim a vitória a Lula. Lula teve 60 milhões de votos. Ganhou dele mesmo, que na eleição passada ele teve 58 milhões de votos. Agora ele teve 60 milhões de votos. É assim que Deus faz com aqueles que ele quer honrar. Deus honrou Lula pelos seus feitos. Lula fez opção pelos pobres. Lula falou. Lula não bravatou. Lula prometeu o que se podia cumprir. Tudo que Lula prometeu, ele pode cumprir. Não é como Bolsonaro. O país está aí falido, está falido. Graças a Deus, porque Lula se elegeu, ele vai colocar o país em ordem com a ajuda de Deus. Ele vai colocar em ordem com a ajuda de Deus, porque eu sei que Deus é com ele. E tem muita gente de Deus pedindo ao Senhor por ele. Ele certamente será ajudado. E quanto a Michele Bolsonaro, ao Bolsonaro e a coja toda, tem que se humilhar e tem que pedir perdão a Deus. Vocês viram, por exemplo, o Edir Macedo, o infeliz do Edir Macedo, diz que perdoa Lula. Agora a pergunta que se faz é: perdoa por quê? Quem tem que pedir perdão a Lula e pedir perdão de joelho és tu, infeliz. Ser das trevas, vendilhão do templo. É tu que tem que pedir perdão a Lula, não Lula pedir perdão a vocês, raça de víbora. Sabe, gente, são coisas como essas que você fica pensando, verdadeiramente estes homens estão a serviço do mal. Satanás cauterizou a mente destas pessoas de uma maneira tamanha que aí ele diz: Lula, nós perdoamos você. Mas perdoando de quê? Perdoar Lula de quê e por quê? Qual foi o pecado de Lula? Sabe? É coisas assim que a gente fica pensando. Não tem nada não, Edir Macedo. Nós sabemos que tu tá com medo de perder a boquinha. Os milhões que caem nos cofres da Record vai deixar de cair.
É por causa disso que você está se posicionando, assim como Silas Malafaia, que já fez uma oração de Araque, sabe, para Lula. Totalmente dispensável a sua oração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, infelizes homens do mal. Se preparem. A vitória foi de Lula, a vitória foi do povo brasileiro. E te prepare, pois Lula já está aí.